Nós vamos ler a palavra de Deus, graças a Deus. A Martinha orou pela nossa meditação na palavra, então eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos ler a palavra de Deus, esses versículos todos. Eu vou pedir para você ficar bem atento no momento, durante o culto todo. Mas eu queria pedir sua atenção na leitura, na meditação, para você não deixar sua mente vaguear, para você tentar se locomover o mínimo e para que você pudesse meditar e saber que nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Isso é importante para que a gente possa também perceber Deus no texto. Então, João 2, 1 em diante diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Este é o primeiro sinal que Jesus Cristo faz no seu ministério público. Antes da gente perceber as lições desse texto, para a gente orar e para edificar a nossa fé e desafiar a nossa perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, a gente precisa pensar alguns aspectos dessa história. Jesus estava há 3 dias, pelo menos já tinha chamado aqui provavelmente 6 discípulos. Ele estava caminhou provavelmente 3 dias e agora estava num evento que não se sabe, o texto não dá sinais nenhum, detalhes nenhum. O texto não fala como ele foi convidado, quem era amigo de quem, por que ele foi. Ele tinha 3 dias que ele estava no seu ministério, com alguns dos seus discípulos, completando a lista ainda, e já leva para o casamento, né? Não sei quem é que foi convidado. Jesus, os discípulos, convidou o discípulo, levou Jesus, ou convidou Jesus, Jesus aparece com ceia, com a galera lá, e aí vamos tomar vinho, e como é que é isso? E também, o que Maria estava fazendo lá? A gente não sabe onde é que está o José, alguns acreditam que o José já tinha morrido, e aí Jesus estava meio que ocupando o lugar da condução, onde ele vai, a Maria vai junto. Não se tem muitos detalhes, mas o fato é, eles estão no casamento, Jesus, sua mãe, os discípulos, até a lista ficar completa um pouquinho mais para frente. Eles estão numa região que é na Galileia, diferente lá da região da Judéia, em Jerusalém, todas aquelas coisas que a gente já conhece. Um casamento naquela região e naquela época provavelmente durava até 7 dias. Eles costumavam servir o vinho melhor no fim, para não ir queimando cartucho na festa, né? Então deixa o pessoal ter... o vinho melhor primeiro e depois iam servindo o vinho inferior, porque aí o pessoal já podia estar num êxtase e aí o padrão de qualidade podia baixar, então não ia falar mal da festa. Então vamos servindo, a melhor comida, tudo de melhor no começo, assim a gente agrada e também deixa uma boa impressão, é bom para o anfitrião fazer isso. E era uma situação um pouco delicada você, no meio da festa, perceber que algum recurso, seja comida ou bebida, acabou ou estava por acabar. Então era nessa situação que a gente vê Jesus Cristo dar um seu primeiro sinal, inclusive para os discípulos. E esse texto ele tem alguns desafios para a nossa fé
neste dia e dentro do tema que nós temos proposto de que devemos ficar firmes no amor porque os dias são de ódio. O texto não falou de amor diretamente, mas tem algumas antessalas da vida do crente para que ele possa trabalhar uma vida de amor, no amor de Deus, que esse texto traz luz. E eu gostaria que o nosso coração estivesse faminto e sedento de perceber e que a palavra de Deus traga luz para o seu, para o meu, para o nosso coração. E eu vou ser bem objetivo nas lições desse texto para que a gente possa ser firme no amor de Deus. E a primeira lição é que sobre o sinal, o primeiro sinal de Jesus revelado nesse texto, nos faz perceber que Jesus é o sinal quando os suprimentos da nossa vida se esgotam. Eles estavam ali na festa e no versículo 3, a Maria chega para Jesus e ela honestamente diz: eles não têm mais vinho. Interessante que ela vai... Por que ela vai para Jesus falar? Aí a gente poderia... O texto não dá essa pista para nós. Tem que sair do texto e olhar outras partes. Alguns vão dizer, ela foi porque José não existia mais. Já devia ter morrido, a gente não está falando isso. José morreu, Jesus é meio homem da casa, ela vai lá e reconhece, fala, Jesus, dá um jeito aí. Ele era, em outras passagens, ele aprendeu o ofício do pai na carpintaria e ele foi chamado de carpinteiro. Então, era natural que ele pudesse resolver essa situação. Mas isso é uma inferência, a gente não pode, uma dedução. Tem lógica? Tem, mas o texto em nenhum outro lugar nos dá essa possibilidade. Agora, a gente sabe que a Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, desde o início, o anjo já disse para ela, olha, você vai ser mãe de um cara que é o Salvador, o cara é por minha conta. De alguém que vai ser o Salvador, ele não é teu filho. Não é para você olhar para o Jesus como teu filho apenas, mas antes, em primeiro lugar, e mais do que isso, você tem que olhar para ele como teu Salvador, inclusive. E ela confessa isso no seu cântico, registrado por Lucas, dizendo, olha, ele é de fato, que bom que Deus atentou para a baixeza da sua serva, e aí ela louva ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra nele, o meu Salvador. Outra passagem mais à frente, quando Jesus ainda era um menino lá no meio dos doutores, ela reconhece. Ela sabe, quando Jesus dá aquela resposta, fala, peraí, eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui no templo, falando das coisas e tratando as coisas do meu pai. Porque, de fato, eu vim para cumprir, a fazer a vontade do meu pai. E a vontade do pai é que ele morresse na cruz, ressuscitasse e fosse assunto aos céus em exaltação e glória para interceder por nós hoje e completar a sua obra. Maria tinha essas referências de que Jesus é o Salvador. E por mais que a festa fosse de outro, a gente não sabe quem é convidado, quem é que estava lá de entrão ou não, se estavam, o fato é, acabou o recurso. E ela vai em Jesus, porque vê nele o sinal de quando o recurso acaba, se esgotam os suprimentos, e ali provavelmente essa festa iria durar, se já não estava, a gente não sabe se estava no começo, no meio, no fim, mas provavelmente uma semana de festa teria ali. Era responsabilidade do noivo fazer a provisão de comida e bebida. É uma vergonha você esgotar o suprimento, significa que você não pensou nos seus convidados. É uma indelicadeza, então era melhor você não ter feito. E aí ela vê em Jesus o sinal. Vinho na Bíblia, irmãos, é sinal de alegria. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria, mas que alegria? Não é a alegria do caminhando contra o vento, silêncio sem documento. Vamos, eu vou. E eu vou fazer o que eu quero. Eu vou pelo meu caminho, seguindo o meu coração, seguindo a minha intuição, seguindo meus desejos, seguindo meus planos, seguindo meus sonhos. Não! Essa não é a alegria do Espírito. Essa não é a alegria que o vinho na Bíblia simboliza. A alegria, segundo Jesus, é aquela que Paulo fala para os irmãos da igreja de Filipos. Se alegrem. Mas como que a gente vai se alegrar? No Senhor.
Essa alegria do Espírito que o vinho simboliza é a alegria do Salmo 16, versículo 11, quando o salmista fala, olha Deus, na tua presença tem plenitude de alegria. E é interessante que Jesus Cristo, embora o texto não possa ser interpretado simbolicamente, ele tem um símbolo que não pode ser ignorado. O vinho acabou. E agora era o momento de encontrar a verdadeira alegria. A verdadeira alegria tinha que ser no sinal, e o sinal é Cristo. Maria não chegou para Jesus dizendo assim, então Jesus, eu vim dizer o que você tem que fazer porque eu sou tua mãe, vai lá e faz alguma coisa. A Maria, ela vai ali para expressar a necessidade. Acabou o vinho. Que tristeza para esse noivo. Jesus, de fato, é visto por Maria como alguém que é digno de suprir as necessidades. Eu gostaria de, a partir desse primeiro ponto, perguntar isso para o meu coração, para o seu coração. Jesus, ele está presente nas nossas atividades cotidianas, ao ponto da gente poder chegar para ele hoje e dizer, Senhor, acabaram-se os recursos. Acabou a alegria. Eu preciso de uma alegria, mas não qualquer alegria. Eu preciso que no meu casamento tenha a verdadeira alegria. Na presença do Senhor, a plenitude da alegria. Eu preciso que Filipenses 4:4 esteja na minha vida. Alegrai-vos no Senhor. A alegria longe do Senhor, irmãos, cansa. A alegria longe do Senhor acaba. Não apenas a alegria, qualquer que seja a nossa necessidade, a gente precisa saber que Cristo é o único sinal quando se esgotam os suprimentos. Mas isso não é uma coisa que, que é fácil para nós. É bom, é gostoso seguir outros sinais às vezes. É gostoso seguir outros caminhos, mesmo sendo do Senhor. É bom procurar outras oportunidades. Nem sempre, mesmo a gente sendo de Deus, a gente vai seguir o sinal correto para o suprimento das nossas necessidades. Mas neste texto, a atitude da serva Maria, que disse, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela vai ali não como a mãe se dirigindo ao filho, mas como uma serva se dirigindo ao seu Senhor para dizer, acabou o vinho. Olha a vergonha do noivo. Será que hoje eu posso chegar para Jesus e dizer, os recursos se acabaram. E eu vim aqui falar com o Senhor. Porque o Senhor é o sinal de suprimento. Você pode procurar suprimento. Eu posso, nós podemos procurar suprimento em outro lugar, em outra pessoa, em outras coisas. Mas esse primeiro milagre de Jesus Cristo, e o fato de Jesus Cristo ter chamado você e a mim para Ele se apresenta para nós como o único Senhor e supridor e provedor, o único provedor de sentido para a nossa vida. Irmãos, quer eu goste, quer eu não goste, quer você goste, quer você não goste, quando Jesus nos alcança para Ele limou as outras coisas, as outras fontes de alegria da nossa vida. Pode ser que no nosso coração a gente ainda sinta competição. Pode ser que aqui dentro a gente ainda sinta as divisões, as tentações, gritando, lutando dentro de nós. Mas uma coisa é certa. Quando Cristo é o Senhor da nossa vida, nós não temos outra escolha, nós não temos outra possibilidade, nós não temos o que fazer a não ser, ou o Senhor dá, ou eu fico aqui. Jesus é o sinal quando se esgotam os suprimentos. Então, duas coisas. A primeira delas, será que nós somos humildes para dizer, acabou. Acabou o suprimento, Jesus. Esta é uma fala que a gente não pode não falar. Que a gente não tem a liberdade de não dizer para ele, acabou. Jesus sabe lidar com acabou. Eu não sei. Você também não sabe. Quando alguém chega para a gente e diz, acabou, a gente até tem gente que você sabe que está no limite com você. Quer você seja culpado ou não, e você fala, nem vou dar corda, porque ele vai falar. E ele vai falar, ou ela vai falar que acabou. Acabou para mim.
Pode ser você, filho. Seu pai vai dizer, meu Deus, meu pai, se eu encontrar com ele hoje, ele vai dizer, acabou para você. Agora é sentada. Pode ser que se você encontrar com a tua esposa hoje, ela vai dizer, acabou para você. Pode ser que você tenha medo de ouvir o outro dizer, eu não quero nem falar com a minha mulher hoje, porque se eu falar, ela vai dizer que o amor dela acabou e eu não quero perdê-la. Mas a gente não pode não chegar a Jesus e dizer, acabou. Acabou. E o problema é que às vezes a gente não quer chegar para ele e falar. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem resposta. A gente sabe que ele vai falar, vamos dar jeito. Irmãos, às vezes a gente gosta do acabou. E a gente faz dele um motivo para não continuar. A gente faz dele um motivo para dizer, tá bom, acabou. Vou usar o exemplo conjugal que é mais fácil. Tá? Quando acaba o amor, acabou. Quem de nós não é tentado, no mundo não prega isso para nós, ou quantas vezes a gente não diz assim, então, quando acaba o amor, acabou. E aí a gente tem uma razão, acabou, vamos acabar. Mas a Maria não foi a Jesus para dizer, então, acabou, despede, vamos embora daqui. A Maria foi para dizer, acabou, mas você é um sinal. Irmãos, a gente precisa ir a Jesus hoje para dizer para ele, acabou. Mas a festa tem que continuar. A gente ainda tem que sair de Caná da Galileia com os discípulos. A gente ainda tem que ver essa festa acabar, o ministério vai seguir. Por isso que eu li até o versículo 12. A história não acabou ali. Eles saíram dali, desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, discípulos. A galera vai aumentando. E ficaram ali muitos dias. E aí o ministério vai para a cruz. A Maria chegou lá e disse, acabaram seus recursos. Acabou o vinho. Nessa noite a gente tem que chegar para Jesus. Pode ser que Deus queira que a gente não precise chegar para ele e dizer nada, não acabou. Mas se essa é uma coisa do meu coração e do teu, o primeiro desafio de dizer, o primeiro sinal de Jesus é que ele é o sinal quando acabam os recursos. É chegar para ele e dizer acabou, mas também dizer, é este sinal que eu quero seguir quando eu percebo que acabou. O problema é que quando acaba, a gente quer seguir as coisas que o mundo oferece. E aí a gente vai tentar algumas coisas que às vezes não vão nos levar para o Senhor. Então, acabou, e eu vou procurar um caminho mais fácil. Eu vou procurar um atalho, eu vou procurar um jeito, vou procurar desistência, eu vou procurar um não, eu vou procurar fim da linha, eu vou procurar outras coisas. Sem triunfalismo barato nenhum, mas eu quero dizer, irmãos, não tem jeito. Quando acaba o que acabou na sua vida, na minha, na vida de alguém que você conhece aí, é só Cristo. Ele é o sinal para você chegar para você mesmo ou para aquela pessoa e dizer, aí, meu filho, é só com Jesus. Irmãos, eu quero dizer do fundo do meu coração que eu acho, por isso que não é o que a Bíblia diz, mas que a nossa geração, ela está perdendo esse sinal. Eu estou dizendo para mim, porque essa semana eu estava no metrô, aí eu vi uma pessoa que era uma prostituta, ela estava com um micro shorts, que não era nem um shorts aquilo era uma calça que perdeu as pernas. Ela estava com a barriga de fora, sentada no metrô aos prantos, era horário de pico, ela sentada chorando, todo mundo constrangido naquele metrô, ela com o olhar chorando, fazendo soluço, todo mundo... E eu falei, Deus, meu coração começou a ter misericórdia por ela, começou a ter compaixão dela, que é uma compaixão do Senhor, mas eu não fiz nada. Eu falei, se eu for lá, ela vai me dar um soco, me dar um chute, porque ela estava irada, e era um choro de ira. Eu não sei o que tinha acontecido com ela. Por outro lado, eu falei, Deus, o que vão pensar de mim? Vão falar que eu sou um retardado, que gosta de apanhar de mulher. Porque a mulher me deu um tapa na cara e ela estava irada. Eu percebia que ela estava com choro de ira, de tristeza, de amargura, de alguma coisa. E eu saí daquele metrô e não fiz nada. E fiquei pensando, falei, Senhor, eu conheço o Evangelho me alcançou, mas eu não tive coragem de falar para ela. Preocupado com a minha aparência, ou talvez porque eu não acreditei que o Evangelho pudesse mudar a vida dessa mulher. E eu deixei ela embora. E eu fiquei pensando, irmãos, que essa não seja a sua definição. Mas hoje, eu penso 10.000 vezes, mas como que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Veja bem,
aquele meu aluno, ele é ateu, pensa assim, daquele jeito, daquele outro. Eu preciso achar o argumento de Aristóteles para colocar uma roupagem do evangelho, para falar de Jesus para ele. Aí eu preciso primeiro conviver com ele 70 anos para que no 71º ele possa ouvir. É verdade que a gente tem que ser prudente. Mas, por outro lado, a gente passa a vida estudando como falar e não fala. Aí eu fico pensando, será que ele não vai se converter? E vou falar a mesma coisa de outro jeito. Pensamento meu. E eu estou dizendo isso para fazer contraste com o que é a palavra. Às vezes eu penso assim, mas acho que ele não se converte mais. Como antigamente não se tem mais conversão. Acho que o Espírito de Deus não vai mais trazer um macumbeiro, é a palavra que a gente usava antigamente, para Jesus. E é por isso, irmãos, que nessa noite a gente tem que olhar em Jesus um sinal poderoso para chegar nele e dizer, acabou. Eu não sei o que fazer. Acabou. Mas agora, daqui para frente, é com você. A gente pode chorar um acabou para Jesus. A gente pode chegar diante dele e dizer, acabou. Acabou, eu não tenho mais. Acabou na vida do outro. Mas também chegar para ele e dizer, quem tem que ouvir, quem tem que responder à escassez é Jesus. Porque o Senhor pode fazer alguma coisa. O segundo sinal, a segunda lição desse sinal é que Jesus é o sinal a quem a gente deve obedecer. A Maria, alguns leem esse texto e falam, acho que ele foi grosso com a Maria, né? Maria, mulher, o que tenho eu com você? Não é chegada a minha hora. Irmãos, primeiro, não dá para traduzir esse mulher. Alguns traduzem, senhora, outros traduzem, não tem tradução. Não sei se na NVT ou NVI tá uma amenizada aí, mas não dá. É uma coisa que tá assim, vamos ler assim. Mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo para ela, não está na hora de eu ser glorificado ainda. Mas, e a Maria não triste, não ficou magoada não, muito pelo contrário. Jesus foi firme na fala, porque não era o filho falando para a mãe, era o Senhor falando para a serva. Era o Senhor falando para a crente. Não está na hora de eu ser glorificado, precisa morrer na cruz, preciso passar pela ressurreição, depois que vai chegar a glória. Ainda preciso pregar o evangelho, fazer muitos sinais. Não está na hora disso. Mas uma coisa ela faz. Ela chega para o povo, para o povo lá e fala, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Essa é a segunda lição. Ele é o sinal do que a gente tem que fazer. Ele ia agir no tempo próprio, na hora certa, no momento oportuno. E Maria, ela deu um exemplo do quê? Não de uma mãe maravilhosa que foi olhar, meu filho, tudo eu não entendo. Não, ela deu um exemplo de uma mulher que crê em Jesus com uma fé boa e perseverante. Deixe isso nas mãos de Jesus e faça o que ele mandar. Esta é a resposta. Quando os recursos se acabam, é chegar para ele e dizer, acabou. Em segundo lugar, eu vou fazer o que você mandou. Irmãos, parece uma coisa simples, mas é muito difícil. A gente está ironizando o que Jesus manda. Exemplo. Jesus manda a gente ir por todo mundo pregar o evangelho. Eu estou no metrô. Isso não vai funcionar. Não vai. Essa mulher não vai se converter. Jesus manda, mas você acha que ele faz novas todas as coisas e ele manda, por exemplo, a gente educar os nossos filhos no Senhor. Mas no século XXI, Cristiano, você acha que o João vai ser crente como nós fomos nos anos 70, 80, 90? Eu não sei do amanhã, mas eu sei uma coisa, a palavra é a verdade. Ela está preservada nos céus. Alguém na tua família ouviu e se converteu pelo evangelho. Se foi com erudição, se foi sem erudição, se foi com um rico, se foi com um pobre, não me interessa. Nós temos que saber da resposta, a razão da nossa fé, mas ela precisa ser dita. Nós precisamos obedecer o que Jesus mandou fazer. E ele mandou a gente fazer o quê? Amar Deus sobre todas as coisas. Então vamos amar Deus sobre todas as coisas. Ele mandou a gente amar o próximo como a gente mesmo. Então vamos amar a si mesmo, no amor de Deus, e amar o próximo como a gente mesmo.
Ele mandou a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele mandou a gente não deixar de congregar. Então não vamos deixar de congregar. Ele mandou a gente celebrar a ceia. Então vamos celebrar a ceia. É fazer o que ele disse. Por quê? Porque ele disse. E ele pode dizer. A Maria falou, não sei, faz o que ele mandar. Sinal é para ser obedecido. Por quê? Por que o sinal? Porque quem deu o sinal é Jesus. Irmãos, não nos faltam os sinais. Mas nós devemos reconhecer que a gente, no muito enfado, na abundância das coisas, falta-nos uma fé simples para dizer, eu vou fazer. Eu vou fazer o que a Bíblia manda. Quantos testemunhos nós vemos na Bíblia e na história, e você já deve ter ouvido. Aquela fulano com fé pequena ou grande, com muito ou pouco tempo, meu Deus, aquele irmão passa ano, entra ano, sai ano, e ele continua fazendo o que a Bíblia manda. Quanta luta ele já passou com isso. E aquela irmã, e aquele fulano, e aquele pai com o filho com o pai, o marido com a mulher com o marido, o cara na empresa, o cara que está ali, é lesado, é traído, passa uma perna, é traído, roubam, e ele continua na fidelidade, ele continua não sei o quê, obedecendo a palavra. Não é a fé deles que nós devemos imitar, mas é olhar como eles veem sentido em Jesus. O sinal é Jesus, para que a gente continue a obedecer, fazer o que ele mandou. Porque ele mandou. A Maria, ela deu um exemplo de mulher da melhor fé. A melhor fé não é aquela que tem, quem tem testemunho para contar, vamos contar. A melhor fé é aquela que diz, eu continuo fazendo o que ele falou. Eu encontro sentido na vida em fazer o que ele falou. A palavra não vai mudar, irmãos. A palavra que foi pregada para você quando você se converteu continua sendo a mesma. E ela não vai mudar. A palavra que o Espírito de Deus usou para te converter e para tirar as fortalezas de dentro do nosso coração, sejam da razão, sejam até malignas. Este evangelho continua sendo o mesmo. E é este evangelho que nós devemos fazer, cumprir na nossa vida, dizer, eu vou obedecer. Porque eu continuo crendo em Jesus. A terceira lição e última para a gente orar, é que o sinal que Jesus Cristo fez neste casamento, aponta mais do que o sinal, aponta para aquele que o realizou. O sinal aponta para uma realidade além dele mesmo. Em outras palavras, quem é crente, o servo de Deus, vê além do sinal, vê a glória, vê o Senhor do sinal. O servo olha além do sinal e crê, porque é Jesus, porque sabe que ele está cheio de glória. A Maria, quando chegou lá e disse, olha, eu faço o que ele mandar, e ele fez. E depois ele mandou o pessoal colocar água nas talhas. Aquelas talhas, gente, eram um vaso de pedra que era usado para a cerimônia. Então, assim, quando você chegava na casa de alguém, você tinha que lavar a mão e pé. Durante a refeição, também você lavava a mão e pé. E depois você lavava a mão e pé de novo. Eles tinham, cada vaso desse daí, podia caber por volta de 100 litros. Então, cabiam pelo menos ali 600 litros de água. Eles mandam encher tudo até a boca e transforma aquilo em vinho. Ele cumpre. Aquilo serviu de sinal. João colocou ali, com este deu Jesus o princípio aos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a glória e os discípulos creram nele. Jesus fez o sinal para manifestar a glória dele. Mais do que o sinal, bonito é ver sua glória. Mais do que o sinal, bonito é ver o Senhor da glória. Mais do que o sinal, tanto é que porque foi Cristo cheio de glória, o que eles fizeram no versículo 12? Foi Jesus, os amigos, a mãe, os discípulos, e vamos fazer a obra. Foram para Cafarnaum e até que chegou na cruz. Porque ele continuou sendo o Senhor da glória. Por isso hoje a gente está aqui lembrando disso. Chegar para ele e dizer, acabou. Mas o Senhor é o sinal quando tudo acaba. Eu estou cheio de oferta de sinais aqui. Eu não quero, não. Eu quero o Senhor como sinal. Segundo ponto, eu quero uma fé para te obedecer quando o Senhor fala.
Mas mais do que isso, eu não quero sinal pelo sinal. Eu quero a tua glória. O Senhor é um Senhor da glória. Um discípulo verdadeiro, ele não fica só no sinal, mas ele vai na glória de Deus. E aí, irmãos, a gente tem aqui essa chamada da palavra de Deus para nós nesta noite. Para chegar para ele e dizer, acabou. Acabou não como fim, acabou e agora. Não é acabou para você. Não é acabou para o outro. Mas é acabou, Deus, e eu não quero andar sem. Há muito tempo atrás, o pastor Sandro Barge veio pregar aqui na Fonte e ele citou muito aquele livro, Andando com um Tanque Vazio. E ele citou esse texto para justamente ilustrar esse ponto. Quando a gente vai andando na vida cristã com um tanque vazio, é horrível você andar com o carro na reserva. O Adil estava vindo comigo hoje e falou, essa luzinha está acesa, desliga o ar-condicionado que eu tenho medo de ficar no caminho. Eu falei, fica tranquilo que aqui vai chegar na igreja. Eu conheço o tanque, o vazio do tanque, ainda tinha um pouco. É horrível você andar com o tanque vazio. Você não sabe, você não consegue projetar nada. Você fala, como é que vai ser meu casamento amanhã, meu ministério, minha vida, meu trabalho? Será que eu vou ter fé amanhã para crer? Não dá para pensar em nada. Você não sabe para onde você vai. Por isso, irmãos, hoje a gente precisa chegar para Deus e dizer, Deus, a gente precisa perguntar quais recursos se esgotaram. Quais são os recursos que se esgotaram? Não dá para voltar para segunda-feira, para a nossa vida e dizer, Deus, eu quero saber quais são os recursos que se esgotaram. Uma outra pergunta que vem disso para a gente orar, que sinal você está buscando? É Cristo o sinal quando você percebe que esgotou? É Cristo. É Cristo o sinal. Quando se esgotou a tua paciência para você mesmo, é Cristo o sinal que você quer? Quando se esgotou a tua esperança nas coisas dos homens, é Cristo o sinal que você quer para continuar vivendo com os homens? Quando se esgotou o recurso para a tua vida com você mesmo, com a tua igreja, com o teu ministério, com o teu trabalho, com a tua carreira, com os teus filhos, teu pai, tua mãe, teu irmão, tio, com as pessoas da igreja. Quando se esgotaram os recursos, é Cristo o verdadeiro sinal que a gente quer para buscar a fonte de recursos? O sinal, lembremos-nos disso, o sinal de Cristo tem a glória de Cristo. Outros sinais, outros recursos não têm a glória de Cristo. E os discípulos continuaram no versículo 12 e a história continua. Porque este sinal que Cristo faz tem a sua glória. Será que nós estamos buscando sinais que trazem a glória de Cristo? Ou nós queremos uma ação momentânea, problema resolvido, mas sem a glória de Cristo? Aquela mulher foi sábia quando chegou, Senhor, acabou. O vinho acabou. E ela foi na pessoa certa. Ela poderia ter ido no noivo. Mas ela foi em Jesus. Que nessa noite a gente vá para Jesus dizendo, Deus, o que é que acabou? Às vezes, irmãos, a gente nem sabe o que acabou. Mas Ele sabe e precisa mostrar para nós mesmos. E tem uma última lição aqui, que é a coisa mais bonita, é como Jesus Cristo honra o matrimônio. Nós estamos vivendo num tempo em que matrimônio virou nada. Para que matrimônio? E Jesus Cristo está dizendo, eu honro o matrimônio. Não apenas aqui, mas ao ponto depois ele em Apocalipse ele ser chamado de noivo e a igreja de noiva. Que nessa noite a gente escute o convite da palavra de Deus lá em Isaías 55. Para a gente vir e comprar sem dinheiro nenhum. Vir e comprar porque é abundância. Acabaram-se os recursos, mas a gente pode ir às fontes. A gente pode ir a Jesus, a fonte de água viva. A gente pode ir a Jesus, a riqueza. A gente pode ir a Jesus para receber a alegria. O vinho que Ele dá é a verdadeira alegria. Irmãos, vamos orar? Queria te convidar a ficar em pé, por favor. E a gente possa perguntar ao Senhor, eu não sei o que acabou. Eu não sei se acabou. Mas que
o Senhor mostre. E se mostrar, a gente possa chegar a Ele e dizer: eu vim comprar sem dinheiro. Eu vim beber. Que a gente também rejeite outros sinais, mas fique com um sinal em obediência ao que Ele mandar. Que nessa noite a gente também chegue para Jesus e veja a glória que há nele. Não é o sinal pelo sinal. Não é a satisfação e resolução do problema, mas é a glória dele revelada. E a gente possa dizer: que coisa maravilhosa. Os discípulos viram e creram. Creram nele. Que a gente possa ver o sinal para crer nele. A gente no sinal veja a glória dele e creia nele. Que o nosso coração não seja incrédulo para dizer: ah, não vai. Eu não vou nem mandar ele orar. Eu não vou nem orar. Eu não vou falar: vai ler a Bíblia, vai procurar um pastor, resolve aí. Melhor assinar logo, já some mesmo, desiste. É a submissão. Também não é o triunfalismo. Deus vai fazer e Deus seja feito a tua vontade, mas o Senhor pode. Se o Senhor quiser, estamos aqui. Que o Senhor nos leve a orar. Que o Senhor nos leve a derramar a nossa vida diante dele. Amém. Ó Senhor, nós agradecemos ao Senhor em primeiro lugar pela tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor não deixa de nos dar os sinais. E os sinais do Senhor sempre mostram a tua glória. Ó Deus, nós chegamos diante do Senhor nesta noite para dizer ao Senhor: se há algo em nós que acabou, se há algum recurso, Senhor Deus, essencial na nossa vida que, ó Deus, a ausência dele representa uma vergonha para nós. Representa a não continuidade de uma coisa que tem que chegar até o fim. Ó Deus, tem misericórdia. Mostra-nos, torna-nos conscientes das nossas reais necessidades. Torna-nos conscientes daquilo que de fato precisamos, que só o Senhor pode dar. Deus, se há alguma falta e queixa de falta em nós por coisas supérfluas, se as nossas energias e forças estão sendo gastas em coisas que, de fato, Senhor Deus, não são essenciais, se o nosso coração está priorizando coisas que são, Senhor Deus, vento, são coisas, Senhor Deus, que vão passar, e o Senhor não está nelas, ó Deus, e nós estamos fazendo delas centro da vida, converte o nosso coração, converte, chama-nos de volta. Ó Senhor, nós confessamos ao Senhor que às vezes, ó Deus, as coisas essenciais se esgotam. Elas se acabaram. Ó Deus, identificar isso para nós não é desespero, nem tampouco culpa. Mas, Senhor Deus, é um ato de chegar ao Senhor e dizer: acabou. Nós não queremos, ó Deus, que essa confissão seja uma confissão para dizer: acabou o fim, eu quero começar outro caminho, seguir outra história. Mas é, Senhor Deus, para dizer: e agora? Como a gente continua nesta história? Como é que continua, Senhor Deus, esta narrativa? Ó Deus, e é por isso que nós chegamos diante do Senhor nesta noite para dizer que nós precisamos continuar. Nós queremos continuar. Mas nos faltam coisas. E as coisas que nos faltam, Senhor Deus, nós somos humildes para dizer: só o Senhor pode dar. Ó Deus, nós queremos com o nosso coração chorar, gritar, confessar e humildemente pedir. O que nós precisamos, só o Senhor tem para dar. O que os nossos amigos precisam, só o Senhor pode fazer. O que a nossa família precisa, só o Senhor pode fazer. O que essas pessoas que nós oramos agora, por conversão, a mudança que é necessária no coração dessas pessoas, Deus, só o Evangelho pode fazer. Só o Senhor pode alcançar as nossas famílias, Deus. Só o teu Evangelho pode converter pessoas, ó Deus, e nós não queríamos nos contentar com um bem-estar longe do Evangelho nessas pessoas. Deus, eu não queria ver as nossas crianças, Senhor Deus, prósperas, felizes, sem o Evangelho. Deus, nós não queríamos, Senhor Deus,
do fundo do nosso coração, ver qualquer êxito, glória humana, sucesso na carreira, Senhor Deus, de qualquer pessoa, longe de Jesus. E é por isso que nós oramos, ó Deus, a Ti nesta noite, também por nós e por essas vidas, que oramos antes da pregação, Senhor, que o Teu Evangelho seja pregado para essas pessoas, que o Teu Evangelho, Senhor Deus, seja, ó Deus, anunciado para essas pessoas, Senhor, e o Teu Espírito, ó Deus, as convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós também, Senhor, ó Deus, honestamente cheguemos ao Senhor nesta noite para Te dizer, ó Deus, a gente pode ter muitas alegrias, mas nada se compara à alegria no Senhor. A alegria de dizer, Deus está aqui. Nesse momento de alegria, de bonança ou de dificuldade, Deus está aqui e o Senhor é a nossa alegria. Nos livra de provar Tua ausência, Deus. Nos livra de, Senhor Deus, ignorarmos o Senhor e o Evangelho. Ó Deus, nós confessamos ao Senhor que em muitas situações, quando a gente se depara com a escassez, a gente sente saudade do Senhor. A gente sente falta do Senhor. A gente sente saudade da Tua presença. A gente sente saudade de ver o Evangelho reger a vida. A gente sente saudade de ver, ó Deus, os absolutos da fé reinando nos corações, sejam os nossos, na nossa fala, no nosso procedimento, ó Deus, no nosso agir, ó Deus, e assim a gente sente saudade, Senhor Deus, de ser manso, de ser compassivo, Senhor, de ser misericordioso, longânimo, amoroso, todas essas virtudes que são do caráter de Jesus em nós. Ó Deus, e nesta noite nós ousamos pedir ao Senhor, dá-nos de volta, Senhor. Dá-nos de volta esta alegria, Senhor Deus, de vivermos a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, Senhor. Acabou. Acabou. Deus, eu sei o que está me faltando. Eu peço que o Senhor mostre para cada um o que está faltando, mas nós viemos aqui em alegria dizer, ó Deus, nossa fonte abundante, dá-nos de volta. Como Davi orou, restitui-nos a alegria da salvação, Senhor. Dá-nos de volta o vinho novo. Dá-nos, Senhor Deus, o vinho, a alegria do Teu Espírito, a alegria no Senhor. Dá-nos um coração que Te obedeça. Dá-nos um coração que faz a Tua vontade. Dá-nos um coração, Senhor, que segue e vê saúde em fazer o que o Senhor mandar. Dá-nos uma fé simples, uma fé que teme o Senhor. Faz de nós, Senhor Deus, como Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Dá-nos obediência, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, também a graça de olharmos a Tua glória revelada no sinal. Que o obedecer nos traga alegria, que o obedecer nos traga renovação, que o obedecer a palavra, Senhor Deus, nos traga vigor, que o obedecer a Tua palavra, obedecer a Cristo, obedecer o Evangelho, nos traga sentido para as nossas vidas, Senhor. Nos livre de qualquer sucesso sem obediência, nos livre de qualquer êxito, Senhor Deus, sem obediência. Nos dá a graça de saber, Senhor Deus, que às vezes até na perseguição a gente tem bom êxito, a gente tem êxito porque a gente obedece o Evangelho. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado pela alegria que temos de orar depois da palavra. Obrigado pela alegria que temos de derramar o nosso coração diante do Senhor. E obrigado porque o Senhor está aqui, ouvindo o nosso clamor. Nós oramos em Jesus, no nome dele. Amém.